Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ednaldo falando. E agora, começando aí com uma notícia muito boa, né? A notícia tão aguardada e que muita gente ficou mais esperançosa nessa semana é que nós tivemos aí o primeiro caso de uma vacina que foi autorizada, né, lá no Reino Unido para aplicação em sua população. Então, traz para a gente aí uma certa esperança, uma certa expectativa para que a gente consiga organizar tudo isso que a gente vem vivendo aí nos últimos 9 meses. Você conhece um pouquinho sobre essas vacinas? Você entende, né, a diferença entre elas e como é que o Brasil está situado nesse contexto aí da corrida para a obtenção da vacina? É isso que a gente vai falar um pouquinho nesse nosso vídeo de hoje. Inicialmente, a gente precisa ter fontes assim confiáveis, né? Então, uma boa base de dados, que é onde eu sempre busco muitas informações, é aqui no site da Escola de Londres de Medicina e Higiene Tropical, né? É um banco de dados muito rico, onde a gente consegue ter aí uma atualização sobre todo o status, né, que a gente tem das mais diferentes vacinas existentes. Então, se você pegar, nós já temos aqui uma vacina que foi licenciada, né? Uma vacina que foi autorizada. Atualmente, nós temos aqui também 11 vacinas que estão na fase 3, ou seja, a gente tem 3 fases, tem a fase 1, fase 2 e a fase 3. A fase 3 é aí a penúltima etapa, né? A última etapa para que a gente possa ter o licenciamento, que é o último ponto, que é o último estágio. Então, a gente tem aí, atualmente, 11 vacinas que estão nessa nossa fase 3, dos diferentes tipos de procedimento, diferentes tipos de vacina existentes, a gente tem 11 que estão aí próximas de serem liberadas. A gente teve a liberação de uma, que foi justamente a vacina da Pfizer, e ela foi liberada em regime de emergencial, né? Então a gente sabe que o regime emergencial é para públicos específicos, é para pessoas específicas, não é para toda a população, né? A vacina precisa ser liberada, né? No Brasil nós temos aqui a Anvisa, então precisa ter o registro pela Anvisa, porém nós temos um regime aí excepcional por conta de toda essa situação que a gente vem vivendo nos dias de hoje. Então é uma exceção que foi aberta para alguns casos, já que a gente tem aí, elas precisam passar por todas as etapas, já chegar ali na fase 3 para que a gente tenha ali os estudos feitos e seja liberado de forma emergencial. Então a gente tem essa vacina, que é a vacina, inclusive, que temos aí uma boa possibilidade também de ser utilizada aqui no Brasil. Bom, em geral, aqui no Brasil, nós temos, basicamente, são 4 ensaios que estão ativos, ou seja, ensaios clínicos que já estão na fase 3 e que utilizaram a população brasileira também para fazer parte desses estudos. Então, nós temos a vacina da Pfizer, a BioNTech, nós temos a da Janssen, nós temos a de Oxford e a Sinovac também, aí que está trazendo muita discussão, muita polêmica, né? Basicamente, são os 4 grupos aí de vacina que nós temos que estão em estudos e que estão em discussão com o Ministério da Saúde para serem utilizadas no Brasil. Bom, e aí, qual seria a principal questão, os principais detalhes, o que é que a gente teria de diferença entre cada uma dessas vacinas? Então, basicamente, a da Pfizer, se você entrar também no próprio site da Pfizer, você tem, ou no site lá na Escola de Londres também, você consegue encontrar, inclusive, o estudo, que é o estudo que a gente vai buscando os resultados para poder ter a liberação. Então, nós temos aqui esse estudo, que é o estudo para avaliar a segurança, tolerância, imunogenicidade e eficácia de candidatos a vacinas de RNA na vacina contra a Covid-19. Então, é um documento bem extenso, né, que tem aí mais de 100 páginas
e ela detalha todos os pontos da vacina, né? Como é que vai ser a vacina, quais são os elementos da pesquisa, quais são os indicadores que a gente avalia, os parâmetros bioquímicos que a gente vai avaliar, por exemplo, quais são os grupos estudados, né? Essa vacina é uma das vacinas que a gente tem aí maior quantidade de grupos estudados. Ela vai ali de 12 anos, ou seja, crianças ali com 12 anos, até pessoas acima de 65 anos. Tem vacinas que estão sendo testadas só em grupos específicos, por exemplo, só adultos, mas não está entrando na categoria das crianças. Então, depende muito de cada tipo de pesquisa, e esses dados eles são disponíveis para a gente. Então, a maioria deles vai estar em inglês, mas você consegue rapidinho no próprio meu navegador, você vai lá, clica, ele traduz e já te mostra os estudos que estão sendo desenvolvidos e o tipo de teste, né? Como é que é o tipo de teste? Boa parte desses estudos são testes randomizados, ou seja, não seguem ali uma sistemática bem definida, é algo mais randomizado, aleatório, e muitos utilizam um estudo duplo cego. Quer dizer, o duplo cego, a gente já lembraria ali das nossas aulas de estatística, quando a gente fala de um estudo duplo cego, a gente está falando ali que as duas vias, elas estão cegas, ou seja, elas não entendem o que é que está acontecendo com relação a... Eles não sabem quem está tomando a vacina e quem está tomando o placebo, né, que é necessário para que a gente veja ali a eficácia da vacina. Então, quando você vê aí, é um estudo duplo cego. Então, nem quem está aplicando sabe o que está aplicando e nem quem está recebendo sabe o que está recebendo, para que a gente garanta ali que a gente vai ter dados que vão fugir daquela aleatoriedade, vão fugir do acaso, né, que estatístico que a gente fala tanto. Então, boa parte desses estudos aí são duplos cegos e randomizados. Então, você consegue também ter acesso a todos esses artigos, aos estudos, à população, perspectiva de encerramento de cada um desses testes, são documentos aí que a gente tem acesso, e se você pesquisar lá no site da Escola de Londres, você de higiene e medicina tropical, você consegue ter acesso a todas essas informações bem detalhadas. Bom, pessoal, então, aqui no Brasil, né, o que é que a gente tem aí no cenário envolvendo as vacinas para o coronavírus? Bom, a gente tem aí 4 frentes, basicamente. A gente tem aqui a da Pfizer, que é a que está aí mais adiantada, né, que está aí, a que foi liberada para uso emergencial lá no Reino Unido. A gente tem a Sinovac, que aí gerou até uma discussão, uma certa polêmica nos últimos dias. A gente tem a de Oxford, que também tem uma parceria importante aqui no Brasil, e nós temos a da Moderna. Então, basicamente, são esses 4 tipos, né? E aí, você sabe qual é a diferença, assim, quais seriam os principais pontos, os pontos positivos, pontos negativos que a gente tem com relação a esses 4 tipos aí de vacina? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala da vacina da Pfizer, o principal ponto que a gente tem com relação a ela é que ela é uma vacina de tipo RNA, né? Então, assim, para quem produz, para quem está fabricando isso aí, para quem está na linha de produção, tem até um ponto positivo, porque é mais simples em termos de elaboração, né? Porque aí a gente pega ali uma parte do RNA do vírus e a gente trabalha esse RNA que ele funciona como um mensageiro para que a gente consiga mandar uma mensagem para o nosso sistema imunológico, e aí ele vai produzir os anticorpos necessários para combater o vírus. Mas aí a gente está pegando o RNA, a gente está pegando ali uma parte. Quer dizer, diferente dos outros métodos, a gente não está produzindo o vírus. A gente não está também inibindo o vírus ou inativando ele. Não, a gente está pegando uma parte ali, não é? E essa parte é que vai servir para o nosso organismo para que ele consiga produzir os anticorpos necessários. Tem tudo também para funcionar muito bem, mas é algo recente, né? Se você pegar das vacinas que a gente utiliza, já é um método comumente usado? Não, né? É um método que é um método recente, é um método atual, é um método novo, que aí a gente também tem muito a ganhar, porque é um método que pode revolucionar e pode trazer muitos benefícios em termos de produção. A vacina de Oxford, ela já trabalha com outro processo, que aí é o vetor viral não replicante. Então, a gente tem lá um vetor do vírus, quer dizer, a gente não está trabalhando com um vírus propriamente dito,
mas a gente também não está trabalhando com o RNA. A gente está trabalhando aí com um vírus não replicante. Nesse aspecto aqui, é algo mais tradicional, é algo que a gente já utiliza, e também tem uma vantagem, tem uma cooperação muito boa lá com a Fundação Oswaldo Cruz. Então, no Brasil, tem toda essa questão tecnológica para que a gente consiga desenvolver no futuro esse tipo de vacina. A vacina da Sinovac, a Coronavac, essa daí ela já utiliza o vírus inativo. Então aí, ou através de temperatura ou radiação, ele vai pegar o vírus e vai inativar esse vírus, né? Então, a gente tem pontos positivos e pontos negativos nesse aspecto. Há um ponto positivo que a gente tem aqui, a Sinovac, a gente pode armazenar numa geladeira tradicional. Quer dizer, a gente não tem tantos problemas como se você pegar no caso da Pfizer, você precisaria estar numa temperatura de menos 70 graus. Então, em termos de transporte, em termos de logística, de armazenamento, menos 70 graus, a gente vai precisar de equipamentos, de acessórios específicos, que a Pfizer já está, inclusive, trabalhando junto com o governo brasileiro para que a gente consiga garantir que vai ser armazenado nessa temperatura de menos 70 graus. A da Pfizer é a que tem aí essa tecnologia recente, porém, ela precisa de um armazenamento muito mais cuidadoso. Menos 70 graus é uma temperatura considerável para que a gente consiga trabalhar. A Sinovac, ela já pode ser armazenada numa geladeira convencional, tradicional, né? Eu sempre dou o exemplo do seguinte: a gente trabalhar com restaurantes, com unidade de alimentação, e já é difícil a gente ter aí pessoas mantendo geladeira, freezer ligado, né? Porque tem a questão da energia, tem a questão de cuidado mesmo. Então a gente já tem na área de alimentação essa preocupação com temperatura. Ele desliga esse freezer aqui. Como eu falei. Para economizar energia, ele desliga o freezer. Para equilibrar as contas, para não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado e 12 horas desligado. Na área médica, a gente também tem essa preocupação grande, porque se você for no posto de saúde, certamente você viu lá que alguns postos vão ter lá uma câmarazinha para que a gente consiga manter na temperatura, outros vão trabalhar com pelo menos um isopor lá e um líquido para manter essa temperatura baixa. Então é algo que a gente já faz, porém não chega nesse ponto aí de menos 70 graus, que é uma temperatura considerável. Você é vergonha da profissão! A vacina da Moderna também é baseada em RNA. Então, similar ao que a gente tem lá na Pfizer, é uma vacina que usa essa técnica e para a produção depois, né, é uma produção um pouquinho menos trabalhosa, porque não é o vírus inativo ou o vírus modificado, o vírus trabalhado, é um vírus que aqui a gente está trabalhando com uma pequena parcela desse vírus. A vantagem é que a Moderna eles conseguiram desenvolver aí para que essa vacina pudesse ser armazenada a menos 20 graus. Então tem um ganho considerável, porque de menos 70 para menos 20 é uma mudança de temperatura brusca em termos de equipamento, de maquinário e de cuidados que a gente tem que ter. Então, são os principais pontos aí que a gente precisa trabalhar. Nada assim que não dê para fazer, vários lugares do mundo fazem, e aqui no Brasil certamente a gente vai conseguir fazer. Resta agora para a gente, né, aguardar o andamento aí dessas autorizações, dessas solicitações, né, o término desses estudos, que como eu falei para vocês, a gente pode acompanhar inclusive lá numa visão mais acadêmica, numa visão mais científica, lá no site da Escola de Londres de Medicina Tropical e Higiene, e sempre que tem alguma atualização, eles estão colocando lá, e é um site assim que é bem rico para quem busca entender, para quem busca estudar, para quem quer ter uma base científica, uma base teórica forte aí com relação a essas vacinas. Por hora, resta a gente se cuidar, né? Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, se cuidem, usem a máscara, respeitem o distanciamento e vamos aguardar, né? Grande abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima.